Aleluia. E assim nós chegamos aqui em nossa jornada de leitura da Bíblia ao livro de Números. Mas aí você vai perguntar, peraí, eu abro aqui e vejo, primeiro, Gênesis. Segundo, Êxodo. Terceiro, Levítico. E não vamos ler Levítico? Vamos, mas não nesta ordem. E por que a nossa jornada de leitura da Bíblia prevê uma sequência diferente dessa chamada sequência canônica, isto é, a sequência dos livros como no cânon? Nós privilegiamos, na organização dessa leitura, dois aspectos. Um é o cronológico. Procuramos, na medida do possível, sempre aproximar os livros que vão nos contando a história na sua sequência cronológica. Segundo lugar, uma aplicação. Então, nesse sentido, como Levítico, primeiramente, sobre a questão cronológica, era um conjunto de regras para ser vivido durante a peregrinação, mas, sobretudo, quando o povo estava estabelecido, entendemos ser melhor lermos o livro ao final do Pentateuco. A razão de ordem prática existencial é que Levítico também nos ajuda a entender o ministério de Jesus, à luz do livro de Hebreus. Então, sempre achamos que Hebreus não faz sentido sem Levítico. E Levítico será uma leitura muito mais proveitosa feita junto com Hebreus. Feita essa exposição, vamos aqui ao livro de Números. O título desse livro vem do fato de que há muitas estatísticas, nos termos de hoje, neste livro, mas, na verdade, não são tantas quantas parecem. É uma leitura bastante agradável, é um livro muito organizado, é um livro que tem uma mensagem para todos nós. Temos que marchar. Esse versículo 14, verso 15, nos diz que nós temos que marchar. O povo agora, libertado da opressão no Egito, tem que marchar. Essa é a mensagem principal. E nesse livro encontramos a extraordinária bênção de Arão, que até hoje nós repetimos e desejamos para as nossas vidas e para aqueles a quem nós tanto amamos. Números, portanto, nos seus 16 capítulos, 1.288 versículos, leitura aí de 2 horas, feita com tranquilidade, nos narra a história dessa peregrinação do povo rumo à Terra Prometida. Vamos entender o seguinte: Números é o registro de uma caminhada coletiva e extraordinária que durou 38 anos. Isto é, Êxodo se ocupa dos primeiros anos e Números se ocupa dos anos finais, embora ele também não nos dê muitos detalhes em ordem sequencial do que aconteceu entre o ano terceiro e o ano 40 desta extraordinária saga, na qual faltou água, na qual faltou comida, na qual faltou fé, só não faltou a manifestação extraordinária do poder de Deus nas suas vidas. Esse livro, então, podemos pensar o seguinte: ele está bem concebido, bem organizado. Os livros da Bíblia, que a nós, às vezes, parecem desconexos, desorganizados, uma coletânea, tem toda uma obra literária, tem uma mente atrás, uma mente inspirada pela grande mente, a mente de Deus. Então, nós temos em Números a primeira parte no Sinai, capítulos 1 até 10, verso 10, o deserto propriamente dito, os vários desertos, na verdade, capítulo 10 até o 21, detalhando 10, 11 a 21, 35, que é o final do capítulo, e a permanência do povo na margem oriental, isto é, do outro lado em relação a Israel, do outro lado do Jordão, que ocupa os capítulos 22 até o seu final. Isso é importante nós entendermos. O livro, podemos dizer assim, estou lendo aqui na Bíblia de Estudo Prazer da Palavra, fascículo 4, Números, tem esse livro o objetivo de mostrar como a providência divina
é real na vida dos seus filhos. Por isso o livro relata com muita clareza de detalhes essa preparação, os eventos que antecederam a entrada do povo na Terra Prometida. E nessa narrativa, encontramos o extraordinário Caleb. Josué depois vai ter uma história própria, até um livro até com o seu nome, mas Caleb, que não tem isso, é, de fato, extraordinário. É ele que, juntamente com Josué, diz: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Aliás, uma pergunta. Quantos espias foram? E quantos nós gravamos aqui na memória o seu nome? Os medrosos não contam muito, mas os corajosos, esses sim, é que ficam na história. O livro de Números, então, tem esses números, como já mencionei. O primeiro, nós lemos claramente essa estatística, vamos chamar assim, quando há um recenseamento, primeiramente em Números 1, por isso o livro tem esse nome, inclusive, e depois no capítulo 26. Há muitas listas de nomes, mas não devemos nos ocupar muito com isso para não nos perdermos no que é mais importante. Até chegarmos no capítulo 6, finalzinho dele ali, a nossa queridíssima bênção de Araão, que eu também já mencionei. Agora, temos que ter em mente o seguinte: o povo de Israel era um povo como o nosso, né? Um povo real, histórias reais. E a gente até se admira, mas que povo, né? Bom, como se nós fôssemos assim, diferentes. Muitas brigas, muitos pecados, com momentos dramáticos. Aqui nós temos, inclusive, a narrativa da razão pela qual, isso volta forte em Deuteronômio, Moisés não entrou na Terra Prometida. Não só Moisés, como todo mundo, exceto os 2 espias. Só os que foram nascendo ao longo da caminhada é que entraram. Os que saíram não entraram, porque você sabe. Já disse um pregador inglês, nos anos 40, ele disse o seguinte: durou apenas um dia Israel sair do Egito, mas foram necessários 40 anos para o Egito sair de Israel. É algo também assim muito comum nas nossas vidas. Então eu percorro aqui algumas dessas páginas desse livro e nossa ocupação, nosso projeto até o capítulo 16, depois na semana seguinte, se Deus quiser, vamos aos outros capítulos. Então, nós encontramos aqui então em Números, primeiramente, os deveres dos levitas, que era a tribo ocupada do serviço religioso, desde o capítulo 1, quando a contagem, em seguida começa, então, propriamente dita, a relação dos ofícios dos levitas. Aí ele vai dividido em famílias, né? Levi com seus filhos. Temos algumas regras, como a da impureza, como questões legais, sobre o nazireado, que é importante a gente entender, algo que se tornou presente na vida do povo, como Sansão foi um desses, e as ofertas, que temos no capítulo 6, então aqui é a bênção sacerdotal. Depois nós temos aqui uma lista enorme, ocupa várias páginas, de ofertas, o que o povo levou. Uma espécie de auditoria, uma espécie de prestação de contas. Então a gente vê que é tudo muito objetivamente colocado, com objetivos bem definidos, bem fixos. No capítulo 9 nós temos a celebração da Páscoa, e aqui no capítulo 9 ainda nós temos o que acontece quando a nuvem está sobre o tabernáculo, como a indicação. Então, o livro de Números é um livro para nos contar o que acontece quando Deus está presente na nossa vida.
basicamente se repete aqui as linhas finais com mais detalhes de Êxodo 40, 34 a 38, onde nós lemos. Agora aqui, então, em Números 9, 16, assim. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria o tabernáculo e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Aí temos essa narrativa, e segundo o mandato, verso 23, do Senhor, acampavam. E segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Aí a gente fala assim, se assim fosse hoje, né? Pois bem, assim é hoje. Assim é hoje. Se nós acamparmos quando ela manda acampar, e se nos levantarmos quando ela manda caminhar, vai funcionar. É assim até nos dias de hoje. No capítulo 10, nós temos, então, essa informação. 10, 11. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, isto é, no segundo ano de terem saído, importante entendermos isto, de terem saído do Egito, no segundo mês, digamos, se fosse um ano começando em janeiro, em fevereiro, aos 20 dias do mês, isto é, no dia 20 de fevereiro, digamos assim, a nuvem se ergueu, depois de ter sido construído o tabernáculo, como nós conhecemos a história, e eles, então, prosseguiram na sua jornada. Há, então, narrativas aqui muito importantes que nos falam da divisão de tarefas. Moisés acha pesado o seu fardo e Deus, então, dá a Moisés a mesma orientação que Jetro, em algum outro momento, talvez antes, daria. Aqui a história é recontada, não há uma menção a Jetro, mas certamente é o mesmo contexto. E temos outras manifestações, as codornizes. Nós temos a rebelião dos dois irmãos. A família... O problema nas famílias não é de agora, né? E Miriam e Arão, verso 12, 1, falaram contra Moisés. Disseminaram fake news aí contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado. E o texto diz, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, isto é, se casado com uma cuxita. E aqui, gente, a imaginação voa. Vamos lembrar que era um contexto de poligamia. Um homem podia ter várias mulheres. Então, nós temos a narrativa de Moisés se casando com Zípora, e aqui temos uma referência a esse casamento, não temos o nome dela, apenas que era cuxita. Isso quer dizer o seguinte, não era hebreia, mas Zípora também não era. Bem, se Cuxi é a Etiópia, e todo o texto bíblico nos autoriza a isto, se essa mulher era etíope, e se, como sabemos até os dias de hoje, a população etíope é negra, será? É uma pergunta. Que o problema de Miriam e Arão é que Moisés se casou com uma mulher negra? Não podemos afirmar, mas as pistas são bastante significativas. E o outro relato é aqui a dos espias. Na Bíblia de Estudo Prazer da Palavra, fascículo 4, eu coloco um mapa. Um mapa, porque às vezes a gente tem a ideia de que eles deram uma subidinha ali no monte, olharam lá e nada disso. Foi uma viagem muito longa, de mais de 200 quilômetros, porque eles estavam lá no extremo norte, ali perto da Síria, em Amã. O texto é muito claro. Eles descem por toda a
região chamada Canaã, e vão até do outro lado, onde estava Moabe, hoje Jordânia. Eles fazem uma perquisição, uma investigação acho que é a melhor palavra, uma espionagem, porque às vezes as Bíblias falam em espia é um pouco suave, gente. Foi espionagem, eram espiões. Essa é a palavra que nos filmes se usa e em toda a história da diplomacia ou não diplomacia das guerras se usa. E aqui eles têm um papel central. Não dá para imaginar o futuro de Israel sem esses dois, cujos nomes nós temos de memória. Então, os nomes deles estão aqui, capítulo 13. Mas quem é que se lembra disso? Depois não são mais repetidos, mas aqui, os dois nomes que nós os temos, enviados por Moisés para espiar a terra, esses dois que ficaram, nós sabemos. Oséias, filho de Num, a quem Moisés deu o nome de Josué, para ficar bem claro, e o grande, vou chamar aqui de poderoso Calebe. E eles trouxeram um relatório. Mas não houve unidade, houve uma divisão. A maioria dos espiões profissionais, chamemos assim, não vai dar. Tem gigantes lá. A pergunta é, será que havia gigantes mesmo ou o medo deles os fez ver gigantes? Talvez houvesse pessoas de elevada estatura, mas gigantes está na cabeça deles, na mente deles. Quando nós prosseguimos na leitura, nós vemos que Moisés gostou muito do relatório dos dois, mas o povo ficou com a maioria e o povo fez uma rebelião. Aí nós temos de novo uma história que é contada também em Deuteronômio, de como isso teve consequências. E aí no capítulo 14, nós temos nos versos 39 a 45, uma derrota, uma das poucas derrotas do povo hebreu. Mas foi uma derrota fragorosa. Os amalequitas e os cananeus, que habitavam na região montanhosa, desceram e os atacaram e os derrotaram até Horma. Foi um massacre, morreu muita gente. Aí, em seguida, o livro volta para as ofertas, nos preparando para a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E é uma história que está aqui nesse capítulo 16, onde, inclusive, esses rebeldes são castigados, a terra os consome. São histórias que mostram apenas os tumultos. Moisés foi um grande líder, mas um grande líder que teve que enfrentar muitas rebeliões. Talvez pudéssemos chamar o livro de Números, não de Números, mas os livros das rebeliões contra Moisés. A vida não tem uma mala fácil de carregar, ou não é uma mala fácil de carregar. Mas Moisés se mostrou grande, exatamente por isso. Então, quero ler para você aqui, então, a bênção araônica e terminar a nossa introdução de hoje, pedindo a Deus que nos dê força e saúde para estarmos juntos na semana que vem. O Senhor, vou colocar aqui bem no singular, o Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto dele, sobre você e tenha misericórdia de você. Esse resplandecer o rosto quer dizer, tenha simpatia por você. Veja você com graça. Na verdade, se pensarmos bem, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e o Senhor tenha misericórdia de você, é a mesma coisa. É a poesia hebraica, o paralelismo, como temos salientado no contexto dos Salmos e Provérbios. Que Deus tenha misericórdia e mostre para com você a sua graça. O Senhor, sobre você, levante o seu rosto, o rosto dele, isto é, que você possa vê-lo e lhes dê a paz. Se lhe der a paz. Vou ler de novo, então, agora,
esperando ter dado alguma luzinha sobre esta bênção extraordinária, que já é suficiente, mas é bom a gente entender claramente. O Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Eu sou Israel Belo de Azevedo, seu companheiro aqui na jornada de leitura da Bíblia. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Hallelujah.